Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e como eu havia prometido para vocês, hoje eu estou aqui para falar sobre a fase crescente da lunação pisciana, ou seja, nós estamos nessa fase aqui de desenvolver assuntos piscianos. Tem um vídeo onde eu explico para vocês tudinho sobre essa fase aí nova que a gente teve, né? Esse ciclo que se iniciou trabalhando os assuntos piscianos, só que agora a Lua já chegou aqui, olha, a 19 graus e 50 minutos e está fazendo uma quadratura, ou seja, um ângulo de 90 graus. Quando a gente tem esse ângulo de 90 graus, simboliza que nós chegamos em um momento de desafio, em um momento em que aquela sementinha que foi plantada aqui embaixo da terra, ela desenvolveu, ou seja, ela conseguiu aí criar os seus brotinhos e está conseguindo ultrapassar a terra, né? Está conseguindo quebrar aquela crosta. É o momento de fazermos isso. E esse momento é um momento bastante desafiador porque exige da gente foco, persistência, ou seja, insista naquilo que você quer fazer crescer, quer fazer se desenvolver, ganhar forma. Ou seja, a gente está falando de uma lua crescente em Gêmeos. Sabe aquelas suas ideias? Aquelas ideias que parecem um sonho, esse momento é o momento de você pegar aquele papel, aquela maquete que você fez e dar vida a isso. Ou seja, chegou a hora de tirarmos as ideias do papel e fazermos algo a respeito disso. Só que quando a gente fala de uma lua em Gêmeos, a gente está falando de múltiplas tarefas. Talvez a gente tenha que focar em vários assuntos fragmentados que talvez venham a exigir foco, persistência e ação, decisão. Ou seja, talvez não apareça só uma coisa, talvez apareçam mais coisas aí e a gente tenha que dar atenção a cada fragmento. Talvez esse seja um grande desafio. Para você fazer crescer algo, principalmente nessa fase crescente em Gêmeos, simboliza que a gente precisa ser flexível, pelo menos flexível. Ou, se não flexível, pelo menos versátil. A gente talvez tenha que ser versátil para poder chegar a algum lugar. Lembrando que nós estamos falando de energias extremamente mutáveis. Então, nós estamos em uma fase em que é fácil a gente mudar de uma forma para outra. Então, se você está acostumado sempre a fazer as coisas de um jeito, essa fase da fase crescente é uma fase que de repente a gente consiga mudar a forma de fazer aquilo. Então, se você perceber que você tem a oportunidade de fazer diferente, se alguém te apresentar uma ideia nova, uma ideia que de repente venha a te mostrar caminhos diferentes daquele que você está acostumado. Aqui a gente tem a ajuda de Saturno em Aquário para que a gente coloque os pés no chão, para que a gente faça a matemática, né? 1 mais 1 aí, a gente saber que é 2, ou seja, usar a lógica, usar essa energia mais realista, mais pé no chão, pragmática, preto no branco e simplesmente resolver as questões, né? O importante é a gente ter consciência, a cabeça no lugar, os pés no chão, tá? Os pés de peixes precisam estar no chão. A nossa mente, Mercúrio em peixes, pode ir lá para as nuvens. A gente está super criativo, a gente está super solto, com a mente altamente sensível. Então a gente talvez consiga captar e sentir de uma forma muito sutil, lembrando que o dispositor dessa lua é o próprio Mercúrio, tá? Porque o planeta que rege Gêmeos é o próprio Mercúrio. Tá? Então ele está importante aqui para essa lua, para essa fase, né? E Mercúrio está aí a 0 grau do signo de Peixes. É um grau muito forte, muito poderoso esse grau, né? O início do signo. Então a gente está muito entusiasmado. A nossa mente talvez esteja recebendo um aglomerado de informações, principalmente com sonhos. Talvez você tenha dormido e sonhado muito, ou acordado e sonhado. Isso é muito comum, tá? Com essa energia aqui, com essa quadratura natural de Peixes e Gêmeos, a pessoa dorme, sonha, acorda, dorme de novo, sonha mais um pedaço, acorda. É aquilo, o signo de Gêmeos, ele traz pra gente múltiplas histórias, experiências, informações, escolhas. Né? Então, de repente a gente tem aí vários sonhos, ou talvez a gente tenha recebido muitos insights, muita informação em forma de símbolo, através de uma sensibilidade mais sutil, e a gente precisa fazer aí um
compilado, né, de todas essas informações e tentar fazer uma síntese de Mercúrio aí, de Virgem, para a gente poder entender a história, Lua. Lua conta história, tá? Lua é o historiador do zodíaco, para quem não sabe, né? Porque é aqui que ficam os registros, as memórias de tudo, aquilo que acontece na história, assim como na nossa própria história. Mas o importante é a gente entender que a Lua estando aí nessa fase crescente em Gêmeos, esse é o momento da gente também decidir, escolher quais fragmentos a gente vai utilizar, mas a gente precisa fazer isso de forma inteligente, sábia, sem ser amador na hora de escolher, sabe? Aquela coisa rasa, aquele assunto que a gente não compreende muito bem, que a gente finge para os outros que a gente sabe muito, mas que na verdade a gente nunca estudou aquele assunto a fundo, a gente só ouviu falar em algum lugar e dá uma de sabichão. Se a gente fizer isso com os nossos projetos nessa fase crescente, a gente pode ser bastante prejudicado nessa fase crescente, tá? A fase crescente vai aí até o dia 18 de março. Dia 18 de março a gente vai ter a lua cheia, né? Que é a lua totalmente iluminada. Essa lua cheia vai acontecer no grau 27 e 40 minutos do signo de Virgem. Vai ser bem por aqui que a gente vai ter a lua chegando aqui. Ela vai fazer oposição a 27 graus ali do signo de Peixes. E aí a gente vai ter essa lua cheia acontecendo no dia 18 às 4 horas e 17 minutos para quem já quiser anotar. Então a gente tem de hoje, dia 10 até o dia 18, a gente tem essa fase aí, 7 dias para a gente trabalhar essa fase crescente. Lembrando que a fase crescente é uma fase que tudo cresce, mas como a gente está conversando com Saturno, como a lua aqui está conversando em um aspecto exato com Saturno, nessa lua crescente, é importante a gente entender que Saturno é um planeta que impede muito o crescimento. Tá? Ele limita, ele corta as arestas. Tudo aquilo que está demais, tudo aquilo que está excessivo, vem Saturno e corta as arestas. E a Lua está fazendo quadratura para Júpiter e está fazendo quadratura para Netuno. Então é importante a gente entender que talvez a gente queira fazer muito, talvez a gente queira assumir muitas responsabilidades e falar assim, não, eu dou conta, pode deixar que eu faço todos esses processos, pode deixar que eu assuma essa responsabilidade, aquela outra, porque eu sou ninja, eu dou conta, acredite em mim. E às vezes isso pode ser um grande engano. Talvez você não tenha toda essa energia, todo esse preparo para lidar com tantas responsabilidades. E aí pode ser um tiro no pé. Então tenha consciência das suas escolhas, das batalhas que você vai escolher para essa fase crescente até o dia 18 ali, porque se a gente assumir demais, talvez a gente pode transparecer para os outros que, na verdade, a gente é mais amador do que profissional, né? E é importante a gente entender isso porque a gente tem aqui, olha, Marte e Vênus fazendo conjunção no signo de Aquário, aí a 3 graus. E eu fiz o vídeo falando sobre essa conjunção, que eu vou deixar aqui no izinho para vocês, que eu acho que é extremamente importante para vocês entenderem essa energia aqui dessa dança desses dois. Tem 2 vídeos, na verdade. Tem esse que eu falo da conjunção deles aí a 0 grau e tem um outro vídeo que eu falo sobre a dança de Marte e Vênus. Vale a pena assistir esses 2 vídeos porque eles já estão dando muitas dicas sobre o que está acontecendo, qual é o start que a gente está tendo relacionado a escolhas de valores. Ou seja, a gente está olhando para situações que são importantes, muito valiosas na nossa vida, mas a gente está tendo que decidir, dar direcionamento para aquilo que vai ficar e para aquilo que vai sair da nossa vida. Então, a gente está em um momento de encruzilhada mesmo, né? A gente está numa encruzilhada e a gente precisa saber, tá? Para onde que eu vou? Eu vou para qual caminho? Eu vou para esse ou para esse? Só que essa fase de Gêmeos, aí de lua crescente em Gêmeos, talvez a gente queira ir para todos os caminhos e a gente não consegue ser 4. A gente é 1. Então, para você conseguir se dividir em 4 e fazer, né, esse plano seu dar certo, aí você tem que ter muito know-how para não colocar os pés pelas mãos. Você precisa se planejar muito bem, colocar tudo muito bem claro para você e para as pessoas que estão ao seu redor, lembrando que a Vênus está aí junto com Marte, então não adianta você pensar só em você, é importante você pensar no outro, é importante você pensar no coletivo, como isso afeta os grupos, as pessoas, os seus sistemas na sua vida. Por exemplo, você toma uma decisão aqui,
referente a seu trabalho, mas isso aqui pode afetar os assuntos da sua família, né? Então, como é que isso afeta os vários núcleos que te rondam aí, né? Isso é Aquário. Aquário fala de todos esses sistemas que nos rondam, que a gente criou pra gente mesmo, né? E que a gente sustenta, né? Porque aquele sistema que a gente não sustenta, ele vai ficando vazio, 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 e daqui a pouquinho, como a energia de peixes faz, dilui aquilo ali, aquilo vai embora. Lembrando que a gente está na fase pisciana. Tá? Então essa lua crescente, ela precisa ter aí esse tom pisciano. E o tom pisciano está trazendo para a gente temas como evolução espiritual, sensibilidade, o entendimento daquilo que está nas entrelinhas, daquilo que não é falado, aquilo que não é dito claramente para a gente. Ou seja, a gente tem uma capacidade de interpretar e entender as situações, os acontecimentos ao nosso redor, não por aquilo que está sendo mostrado fisicamente, materialmente, aquilo que está sendo jogado na nossa cara no mundo real, mas é o que está sendo dito por trás da manifestação, por trás daquilo que é físico. Quais são as energias? Quais são as vibrações que você está sentindo? O que a sua intuição está te falando? Mas até onde eu estou sendo vítima? Até onde eu estou colocando a situação em um patamar nada realista? Até onde eu estou me iludindo? Até onde eu estou iludindo os outros? Eu estou sendo enganado ou enganada? Estão me enganando ou não estão me enganando? Essa lua crescente em Gêmeos ajuda a gente a ter essa sagacidade, essa possibilidade de interpretar as intenções por trás das ações dos outros. Então, ações dos outros. Então, a gente tem a capacidade de interpretar o que não é dito, é aquilo que é sentido, é a sua intuição. Mas, mais uma vez, existe uma... Adoro falar da linha tênue, né? Tem uma linha tênue entre se existem pessoas que estão te enganando e se você está enganando a si mesmo. Até onde você está se auto-sabotando nas suas ideias, até onde você está procrastinando assuntos corriqueiros do dia a dia para não ter um resultado, porque de repente você está inseguro, de repente você tem medo de assumir uma responsabilidade muito grande. Se os seus projetos não saem do papel, por que será? Será que você não está criando aí dificuldades, se colocando como uma pessoa limitada, uma pessoa presa, uma pessoa não capaz? Nessa energia pisciana, eu não consigo, as circunstâncias não estão fáceis para mim, nada nunca é fácil para mim, tudo é tão difícil, tem gente que consegue conquistar, tem gente que consegue fazer, eu não consigo, que droga. Isso é uma forma de se auto-sabotar, de se diminuir, né, de diminuir a sua capacidade. E aí os projetos ficam ali presos, ficam amarrados, porque, né, você de repente está se colocando nesse papel. Ou o outro lado, de repente você está aí tendo também uma tempestade de ideias, assumindo muita responsabilidade, e na hora que tem que fazer mesmo a coisa acontecer, pode ser que, opa, e agora? Como é que eu vou assumir todas essas responsabilidades? E aí fica parado, estático, e a vida vai passando, as oportunidades vão passando e a gente acaba não fazendo nada. É importante a gente tomar cuidado com isso, mas também a gente tem esse outro lado que tem muita informação sutil, e para quem não é acostumado com essa informação sutil, quem não tem sempre esse contato, né, com o sexto sentido, intuição, prestar atenção nos seus sensores internos, se você não tem isso, esse momento pode ser que acontecimentos venham a escancarar isso, botar isso diante dos seus olhos para você despertar, para você prestar atenção que nem tudo é físico, acontece no mundo físico, no mundo material, nem tudo que é dito para a gente de forma verbalizada ou aquilo que a gente lê, por exemplo, numa mensagem de WhatsApp, nem sempre aquilo que está escrito é o que é. Pode ser que tenham intenções, falcatruas, mentiras, golpe, alguma coisa por trás. Então fiquem atentos, tá? O casamento desses dois é lindíssimo. Quando a gente consegue casar essas duas energias aqui e equilibrar essa força, é muito difícil a gente se enganar aqui. É muito difícil. Então, use isso a seu favor, né, para você crescer, para você poder expandir os seus projetos, as suas ideias. E lembrando, Lua em Gêmeos é sempre um momento de muita
tagarelice, né? O momento que a gente começa a falar, a querer expressar, a querer escrever. Então, se você tem aí sentimentos dentro de você, sensações dentro de você, se você quer expressar alguma fantasia, alguma coisa gostosa de dentro de você, coloca para fora. Se você deseja pintar, pinte. Se você quiser dançar, dance. Eu costumo dizer que aqui são os pés e as mãos, né? Então imagina quando um dançarino tem essas duas energias, o Mercúrio em Peixes, o quão lindo é essa pessoa expressando através do seu corpo na dança um ritmo, uma música. Fica lindíssimo. Então, se você quiser dançar, se você quiser pintar, se você quiser se expressar pela arte, solte isso, faça muitas coisas, mas não esqueça das suas obrigações aqui de Saturno em Aquário, tá bom? Gente, é isso, para o vídeo não ficar muito longo, dá para falar aqui o dia inteiro com vocês, sempre, né? Porque o céu sempre traz muita informação, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e eu desejo para todos uma ótima fase crescente em Gêmeos aí até o dia 18, quando a gente vai ter a lua cheia aqui no signo de Virgem. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.